experiência com Cristo, ela continua inabalável. É uma demonstração de que estamos em comunhão com o céu e que o nosso passaporte continua com visto para lá. Alguém quer borrar esse visto, mas não permita. Ora, peça perdão a Deus, participe da ceia, esteja em comunhão com Cristo. Amém? Os diáconos agora vão distribuir, e espero que todos nós, batizados na igreja, possamos participar do pão do domingo. Estejam à vontade. Enquanto o louvor canta mais um pouquinho. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo.
permear, Senhor, essa participação do ceia, meu Deus. Nesse momento, meu Pai, todo o universo, Senhor, se move, Senhor, quando a tua igreja participa, meu Pai, do teu corpo, do teu sangue, porque é algo tão sublime, é algo tão grandioso, que é a noiva do Cordeiro, reforçando a aliança com o noivo, Senhor Jesus Cristo. E um dia, Senhor, consumará, meu Pai, esse matrimônio, meu Deus. E não está tão longe, Senhor, de consumar, meu Pai. O Senhor vir à terra e resgatar a sua noiva para todos sempre, meu Pai. E conforme a tua palavra nos orienta, nós estamos fazendo nessa manhã, meu Pai, participando do corpo do Senhor e do sangue do Senhor, para que nós possamos confirmar, reafirmar essa aliança com o Senhor, meu Deus, para que estejamos caminhando, direcionados pelo Teu Espírito, para que Teu Espírito continue conosco até o dia da Tua vinda maravilhosa. Dia esse que Ele também partirá conosco para as nações celestiais, deixando essa terra desabitada por Deus, meu Pai. Senhor, eu oro pela vida de cada um, meu Pai, que pertence, Senhor, a qualquer igreja evangélica da face dessa terra, que venham ter a consciência da necessidade de estar participando da ceia do Senhor, para que assim nós possamos estar mais fortalecidos no jejum e na oração, na adoração, Senhor, e no louvor, para engrandecimento do Teu nome, e para que nós possamos estar cada dia mais avivados pelo Espírito de Deus, na esperança de viver eternamente com Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor. E a Bíblia Sagrada continua dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. E todo cristão deve participar, irmão. É a confirmação de que você está em conexão com o céu. É a confirmação de que realmente verdadeiramente você foi escolhido por Jesus para que teu nome esteja fazendo parte do livro da vida. Cada vez que você participa do pão e do vinho, você está confirmando a sua presença no céu.
depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Tomemos todos juntos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Cante o louvor. Cante pela voz bem alta. Cante com força para louvar o Senhor. Toda a igreja cantando. Meu amor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o Senhor nessa manhã maravilhosa. Senhor, quando nós te louvamos, nós te exaltamos com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Senhor, nessa manhã, quando nós renovamos, Senhor, a nossa aliança com o Senhor, Espírito Santo, agora prepara os nossos corações quando iremos receber a Tua palavra. Senhor, que essa semente ela venha a ser plantada no nosso coração e venha a produzir frutos. Espírito Santo, toma cada vida nessa manhã que aqui entrou. Eu não sei, Tu sabe a área que cada um está precisando de um toque todo especial do Senhor nessa manhã. Na indicativa, nós repreendemos a autoridade do nome do Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos mais do Senhor para as nossas vidas. Que a palavra ela venha penetrar. Ela vai penetrando. Jamais aonde o homem pode conseguir. Mas Tu podes, Espírito Santo. Tu podes. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Gostaria que você desse mais uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado, evangelista, que Deus continue te abençoando. A igreja pode sentar por um momento. Às vezes eu me pergunto, e quando nós lemos da palavra do Senhor, nós encontramos a palavra do Senhor em várias circunstâncias da vida, ela nos advertindo. E de repente, ou tem dia, ou tem momento das situações que nós paramos e falamos: Deus, eu acho que não era isso que eu nem queria. Vou abrir o leque um pouco mais. O Senhor Jesus, quando Ele reuniu os discípulos, eles estavam prestes a ser crucificado, no capítulo 16, Mateus, ele falou no versículo 30, ele falou: no mundo tereis aflições. São palavras que ninguém gosta de ouvir. No mundo tereis aflições. Abrimos a Bíblia e quando nós encontramos o livro de Eclesiastes, capítulo 12, primeiro versículo, se diz: lembra do teu Criador antes que chegue um mau dia. Abrimos o mesmo Eclesiastes no capítulo 3 e nós vemos que há tempo determinado para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de chorar, há tempo de rir,
seu abraço. A minha pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: eu não vou pregar sobre as aflições, sobre os maus tempos, mas a minha pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: o que você faz quando você tem que arrancar o que se plantou? Porque plantar, todo mundo tem alegria. Dura é quando você tem que arrancar. A minha pergunta para você nessa manhã é: sorrir é bom demais. A minha pergunta é: mas quando você tem que chorar, o que você faz? Dançar é bom demais, pular é bom demais, mas a minha pergunta para você é: e quando você tem que plantear, para onde que você vai? Aonde que você tem procurado o seu abrigo? Abra sua Bíblia em 1 Reis 19, nós vamos estudar a respeito desse homem. A respeito desse homem. 1 Reis 19. Eu gostaria, aqueles que foram se encontrando, por favor, colocando em pé em reverência a palavra do Senhor. Primeiro Reis 19. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Ora, Acabe fez a Jezabel de tudo que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo, correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali do seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. E de súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou e viu a sua cabeceira, e estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, e à força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Eu gostaria que você guardasse isso na sua cabeça. Levantou e comeu, pois muito longe será a caminhada. Versículo 8. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Eu gostaria que você sentasse no seu lugar, desse um glória a Deus, porque o Senhor irá falar algo conosco tremendo nesta manhã. Glória a Jesus. O Senhor já está nos proporcionando um banquete. Porque quando nós paramos, eu fiz para você a pergunta. A minha introdução foi: o que você faria quando essas adversidades da vida chegassem? Porque a Bíblia é a palavra do Senhor que está nos ensinando, está nos preparando. Agora nós paramos diante desse homem. Eu admiro, eu gosto de ler a respeito dele, porque em Tiago, a primeira coisa que nós encontramos lá no apóstolo, lá em Tiago 5,17, diz o seguinte: que Elias era homem sujeito a nós, as mesmas paixões que nós tínhamos.
está querendo, vou traduzir para você em miúdo, o que Tiago estava querendo dizer, que Elias era eu e você, aquilo que ele sentia, o que nós sentimos hoje. Ele não era nada mais especial, ele não era melhor do que você, porque a Bíblia diz que ele era homem sujeito às paixões como nós. Mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, por 3 anos e 6 meses ele reteve a chuva no céu. Rodan, espera aí, ele tinha uma intimidade com Deus, hein? Porque vamos voltar um pouquinho no capítulo, agora vamos começar a estudar. Você já sabe que esse homem era igualzinho eu e você, não era nada melhor do que eu e você. No capítulo 17, no capítulo 16, quando começa a história dele, que vem Acabe, quando Acabe começa o seu reinado, seu pai morreu, e a Bíblia diz que ele era um rei mau, que fez mal perante os olhos do Senhor. Aí começa já a história do reinado. Agora Elias entrou e na história, sem mais sem menos, ele vem e apresenta-se o rei e começa o seu ministério aqui na face da terra. Começa o ministério dele. Elias e Eliseu são os profetas, só por questão de curiosidade, falaram a reis, fizeram milagres, mas não escreveram livros. Agora Elias chega e apresenta diante de Acabe. A vida de Elias, ela foi completa, ela foi composta por 3 coisas. Ela foi composta por milagres, ela foi composta por mensagem, mas ela foi feita também a parte homem. Hoje que nós vamos abordar o assunto, a parte dos milagres. Hoje que nós vamos falar a respeito da mensagem, o que ele queria dizer. Mas nessa manhã, o que eu estou querendo trazer para nós nessa manhã, para nós aprendermos nessa manhã, eu quero falar de um Elias homem. Eu quero falar de um Elias da fraqueza. Eu não quero passar por esse capítulo dizendo a depressão do profeta, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer é a área da vida dele, aonde que somos iguais a nós. Muitas vezes quando o nosso inimigo, chamado o nosso adversário, o diabo, a primeira coisa que ele começa a penetrar é na nossa mente, colocando na nossa cabeça que nós não seríamos possível de nada. Já nos começa a maltratar primeiro na nossa autoestima. Quer nos derrubar, a primeira coisa que nos faz é quando mexe com a nossa autoestima. Porque a primeira coisa, quando ele apresentou durante o rei, ele diz: olha, Acabe, é uma parte dos milagres agora. Sobre a minha palavra não haverá chuva. Não haverá chuva. A Bíblia diz que secaram, os rios foi secando, ele foi alimentado por corvo, ele viajou, ele andou, depois ele chegou a uma viúva. E na viúva, já não tendo mais nada, o que se plantava já não se produziu mais. Ele chegou perto daquela viúva e disse: ei, faz um bolo para mim, depois você vai fazer para o seu filho. A Bíblia diz que ele olhou para ele e viu que ele era homem de Deus, porque profeta naquela época era um homem, traziam, tinham uma palavra. A Bíblia diz que ela fez o bolo para ele primeiro, e a Bíblia diz que quando ele comeu, ele fez aquele bolo para ele, o azeite da botija dela ficou inesgotável na vida. A vida inteira Deus sustentou, porque primeiro para ela fez para o homem de Deus. E sobre a minha palavra eu quero profetizar para você nessa manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquilo que você quer, o azeite que você precisa do Senhor, que a unção do Senhor comece a te encher você nessa manhã, para sempre na sua vida. Para sempre na sua vida. Passado um tempo, o filho morre. Ela chega e fala: olha, profeta, que eu fiz para você fazer isso comigo, porque, como eu disse, na antiguidade a palavra do profeta para trazer bênção ou trazer maldição era cumprida. E ele ressuscitou o filho daquela viúva. E o filho daquela viúva
Eu falei para você a parte de um milagre dele. Agora eu quero trazer para você a parte da mensagem. Qual era a parte da mensagem? A mensagem que ele dizia ao rei: Israel tinha se esquecido, Israel tinha largado Deus de lado. Vocês pensam num homem mau, mas vocês pensam numa mulher muito mais ainda. Vocês podem achar que ela era terrível. Jezabel era pior. Era pior. Ela era maquiavélica. Tudo que vocês pensarem em arte de ruindade, ela fez mais. Agora a Bíblia diz que ela levou a nação de Israel a servir a outro Deus. Elias aparece naquele cenário agora. Por que Elias disse que sobre a palavra dele não choveria em Israel? Porque Baal era considerado um Deus fértil, era considerado um Deus de fazer produzir alimento, era considerado um Deus de relâmpago, era considerado um Deus de fazer chover, de da terra ter fertilidade. Então Elias está dizendo: espera aí, o Deus que vocês servem, que essa nação está servindo, espera aí, não é esse. Sobre a minha palavra não haverá chuva. E a Bíblia diz, na mensagem dele ao rei Acabe, ele teve uma disputa com os profetas de Baal. Você conhece a história. Ela se assentava na mesa. Por que os profetas de Baal se assentavam na mesa de Jezabel? Os 450 mais 400 por fora que tinha. Porque o Egito, os sacerdotes, os profetas egípcios, eles eram ricos, se mantinham com o dinheiro do povo. Israel estava naquela decadência. Sabe o que Jezabel fazia? Colocava jugo pesado, tributo pesado em cima do povo. A primeira coisa que ela fazia era sustentar aqueles profetas em volta dela. Sabe como é que aqueles profetas faziam? Passavam a mão em lanças e cortavam os seus corpos e dançavam ao Deus Baal perante ela. E ela achava que aquilo que estava reinando. Agora Elias lança um desafio. Por que o Monte Carmelo? O Monte Carmelo era a casa do Deus Baal. Por quê? Porque se eles lançassem um desafio fora do Monte Carmelo, ele poderia estar dizendo, eles poderiam pensar: espera aí, o seu Deus está ganhando fora do nosso território. Elias foi lá e falou: espera aí, nós vamos lutar na casa do inimigo. E é assim que nós temos que fazer. Sabe o que nós temos que fazer? Ir na casa do inimigo e pegar tudo aquilo que ele nos roubou, tudo aquilo que ele nos tomou. É isso que nós temos que fazer. O diabo tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sossego, tem tirado aquilo que você mais quer. Espera um pouquinho, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vai mesmo, eu vou lá na casa, eu vou lá na terreno do inimigo, eu vou lá e vou tomar posse de tudo aquilo que ele me roubou. E foi marcado. Agora, os 400 profetas, os 450 profetas de Baal, trouxeram os 2 bezerros. E ele diz para ele: aquele que responder com fogo. Porque Baal respondia. Eles tinham ele como o Deus da chuva, o Deus do relâmpago, o Deus do trovão. Era o Deus do fogo. Então espera aí, aquele que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Porque ele fez uma pergunta à nação: Israel, até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ter pensamentos divididos? Até quando vocês acham que é Deus? Até quando vocês acham que é Baal? É Baal? Espera um pouquinho, vão parar com isso. A Bíblia diz que Baal, os profetas gritaram. Ele começou a zombar. Deu meio-dia que eles tinham proposto, trouxeram 2 bezerros, partiram iguais, um para Deus Baal, um para Deus verdadeiro. E Baal, os profetas começaram a gritar, cortaram os seus corpos, e Elias começou a abusar deles. Quem sabe ele está dormindo? Quem sabe ele não pode te atender? Mas a Bíblia diz que passado o meio-dia, quando Elias subiu,
restaurou o altar do Senhor com as 12 pedras que representavam as tribos. Elias estava querendo dizer: olha, Israel, no conjunto dessas 12 tribos, pode estar dispersa agora. Mas quando Elias fez aquilo, ele colocou, ele estava querendo dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor das 12 tribos que o Senhor prometeu. É agora que nós vamos. A Bíblia diz que antes dele abrir a boca, desceu fogo do céu. Jeová respondeu Glória a Elias. E o povo gritou: o Senhor é o nosso Deus. Quem nessa manhã quer gritar: o Senhor é o seu Deus? O Senhor é o nosso Deus. Senhor é o meu Deus. Glória a Deus. Eu trouxe para vocês a mensagem que a nação estava contra. Uma nação tinha largado Deus. E a Bíblia diz que ele matou os profetas de Baal. E Israel começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus respondeu com fogo. E a Bíblia diz que queimou o holocausto. Ele tinha jogado água. Ele tinha jogado água. E a Bíblia diz que a água o Senhor lambeu. E no final do capítulo, nós vamos ver que quando ele falou com Acabe que viria chuva, ele viu a mão, a nuvem do tamanho de um homem, da mão de um homem. Sabe que eu aprendi um dia? Que no holocausto, Deus veio e queimou. Sabe por que Deus lambeu? Porque naquele momento tinha seca. Sabe o que Deus fez? Lambeu e colocou na mão para depois distribuir para o seu povo. Deus não desperdiçou nada, ele passou. A água ele lambeu e colocou na mão, porque eles viu o tamanho da mão de um homem. Agora eu quero entrar para você. Aqui que nós vamos começar nessa manhã. O Elias ouviu. Você viu o milagre. Você viu a mensagem que ele trouxe. Mas agora eu vou começar a falar a respeito do Elias que é parecido comigo e com você. A Bíblia diz que Acabe fez o que fez Jezabel saber tudo quanto que Elias tinha feito. Tudo quanto Elias tinha feito. Ele temeu pela vida dele. Ele quis proteger a vida dele. Agora os milagres que ele conhecia para ele já não estava mais fazendo a diferença. A mensagem que ele tinha pronunciado, a resposta que Deus tinha dado com fogo, tinha queimado o holocausto, tinha lambido a água, para ele já não precisava mais. Agora o temor caiu no coração dele, o temor caiu nele, a vida dele, ele falou: vou salvar a minha vida, porque ele começou a temer uma mulher que diz: amanhã nesse mesmo horário você será morto, porque Jezabel tinha mandado matar todos os profetas de Deus. E primeira coisa que Elias fez foi ir a Berseba em Judá e deixar ali o seu moço. Primeira coisa que ele começou a fazer é ficar sozinho. Primeira coisa que ele começou a deixar é começar a deixar as coisas que estavam do lado dele. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero que você tome posse nessa manhã daquilo que o Senhor tem te dado para você. Não abre mão daquilo que o Senhor tem te dado. Primeira coisa que ele fez, ele deixou o moço dele, o ajudador dele. Ele começou a estar sozinho agora. Aquilo que Jezabel falou começou a penetrar na mente dele, começou a penetrar no coração dele, começou a penetrar nele. Vou salvar a minha vida. E ele fez uma caminhada de um dia. E aí, quando ele veio, ele achou um zimbro, é uma árvore mais ou menos em torno de 3 metros. Ele entrou ali debaixo. A primeira coisa que ele pediu foi a morte, dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu quero morrer agora. É isso que o inimigo faz. Você quer saber o que é mais tristeza na nossa vida, irmão? É quando nós caminhamos e chega um certo ponto da nossa situação que nós paramos no caminho, que nós morremos no caminho. Mas na autoridade do nome do Senhor Jesus, nessa manhã, o Senhor Jesus vem para te dar vida e vida em abundância nessa manhã. Caminhe, não pare. Não entre debaixo do zimbro e comece a pedir a morte. Quantas vezes você entra debaixo das coisas, ou você
senta naquele sofazão e bota os pés para cima e diz: eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, para mim já está bom demais. Já não está nada. O que Deus tem que fazer na sua vida não vai ser uma Jezabel da vida que vai te cercar. Glória a Deus, aleluia. Não vai ser um inimigo, não vai ser esse mundo aquilo que o Senhor quer fazer por você. Aí ele pediu a morte. O anjo veio, tocou nele e disse: coma. Tinha um pão, uma botija de água. Ele comeu e bebeu, tornou a dormir. A segunda vez o anjo veio, tocou nele e disse: coma e bebe, porque longo será a tua caminhada. Longo será a tua caminhada. E a Bíblia diz que ele caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus. Aquela comida sustentou ele os 40, que representa aquilo que de preparação, representa aquilo que um suporte que um ser humano pode aguentar de dias. Foi o suficiente até ele caminhar. Aqui que eu quero dizer para você, eu não estou falando da depressão, da tristeza, a vontade de morte dele. Eu quero dizer para você nessa manhã, tudo aquilo que aconteceu com ele, você sabe para onde que ele caminhou? Você está me entendendo que eu estou falando para você? Ele não caminhou contra Deus. Tudo o que ele fez na vida, isso é o que eu quero dizer para você, que ele caminhou para o lado de Deus, porque Horebe era um monte de Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Se você não está me entendendo, eu vou tornar a repetir. Um homem que viu milagres, viu fogo cair do céu. Um homem que passou e desejou até a morte e foi tocado por um anjo. Mas ele não virou as costas para Deus. Tudo aquilo que ele fez foi caminhar para o lado de Deus. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei qual a dor que você está passando, eu não sei qual a ferida que você está passando, eu não sei qual a cicatriz que você precisa que o Senhor derrame o óleo sobre a sua vida. Eu só estou querendo dizer para você, faça como Ele é igual a nós, Ele tem as mesmas fraquezas, porque a Bíblia diz que o Senhor nos conhece e sabe que a nossa estrutura é feita de pó, mas tudo aquilo que Ele fez foi caminhar para o lado de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Horebe era um monte de Deus. E o que isso tem a ver, pastor? Espera aí, eu quero refrescar um pouquinho mais a sua memória. A Bíblia diz que o povo estava em aflição, o povo era escravo. Moisés tinha feito um suicídio, se matado porque ele viu um egípcio maltratando, batendo num hebreu, e ele fugiu. E quando o Senhor encontrou com ele lá, que ele estava dando pastagem ao gado do seu sogro Jetro, a Bíblia diz que ele teve nesse monte, e desse monte o Senhor se apresentou para ele e disse, e ele começou a notar, ele via que a sarça ardia, mas não se consumia. Ele via que aqueles arbustos que estavam fora, perto dele, que eram as coisas secas, eram suposto queimar e não queimava. E ele viu que ele estava naquele lugar, e naquele lugar ele viu que era a presença de Deus que estava ali, era um Deus que estava ali. Então ali no Monte Horebe foi aonde Moisés teve um encontro com Deus, o chamado de Deus. Agora Deus fala para ele que tinha ouvido o grito, o clamor do povo, e Moisés começou a falar que não podia, mas Moisés disse, ok, eu vou lá, espera aí, e quando eu chegar lá, que eu vou tirar aquele povo de lá, e eles me perguntar, quem é que te mandou? Deus falou para ele, você vai falar que eu sou o que sou. Aleluia. Quando você para entender essa palavra lá no monte
sacerdote lá no Monte Horebe diz o seguinte: eu sou o que sou, dá a entender que Deus estava querendo dizer: espera aí, eu sou um ser definido, mas não, Deus estava querendo dizer: eu sou o que sou. Deus estava querendo dizer: eu sou indefinido.